Todo mundo quer ser abençoado, mas nem todo mundo busca o abençoador. Bom dia para você, Deuteronômio capítulo 33, penúltimo capítulo aqui. Daqui a pouquinho a gente fala tchau para Moisés. Mas olha só, pessoal, esse aqui é um capítulo de pura bênção. E quem é que não gosta de ser abençoado? Acho que todo mundo gosta, né? Poxa, ter paz, ter alegria, ter felicidade, prosperidade, justiça. Poxa vida, coisa boa, né? Mas o problema é esse, quando você fica correndo atrás da bênção e não busca o abençoador. E para buscar o abençoador, como que funciona? É joelhos dobrados, é coração aberto, mente aberta, olhos fixos nele, na palavra do Senhor. Realmente é sempre por Ele, para Ele, todas as coisas. A Deus toda honra, glória, louvor, exaltação. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A Ele toda a nossa vida deve ser entregue por quem Ele é e não pelo que Ele faz. É isso que você precisa entender, tá bom, pessoal? Não seja um interesseiro. Eu acho que a fase de ser interesseiro, de buscar a bênção de Deus, já foi. Agora você tem que buscá-lo de todo o seu coração. Assim como o Jesus reforça o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Então, amar não é algo forçado, não é algo imposto, não. Amar é o quê? De coração aberto, de mente aberta, olhos fixos nele. Poxa vida, porque em Deus é um Pai amoroso, um Pai que criou os céus e terra, um Pai que tem um plano perfeito. Poxa vida, pessoal, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento. Então, está na hora de a gente buscar amar o Senhor e não as bênçãos dele somente, tá bom? Esse é o detalhe aí, primeira reflexão do vídeo, tá? Mas, para voltar no capítulo aqui, para você entender, Deus vai abençoar cada tribo de Israel com uma área específica. Isso aqui é muito legal, porque a gente consegue fazer as ligações com o nosso Senhor Jesus. Nele tem toda a plenitude de alegria, de paz, de felicidade, de justiça, de prosperidade. Tudo que você imaginar, nós encontramos em Jesus. Pelo seu exemplo, pela sua vida, pelo seu ensinamento, por quem ele é, pelo que ele fez, por tudo que você imaginar. Jesus é completo em si e ele divide conosco, olha só, essas sensações, esses sentimentos. Ele nos mostra o caminho que é ele mesmo. Ele não nos deixa órfãos, ele é maravilhoso e perfeito. Então, vamos entender um pouquinho dessas bênçãos para cada tribo aqui, tá? Já pega a sua caneta, que eu vou citando alguns textos para você entender. Eu gosto muito do versículo 3, que fala assim, ó. 3 não, perdão, no versículo 5. E o Senhor foi rei em Jesurum. Aí você fala assim, Jesurum? Que é isso? Jesurum? Não entendi não. Não é Jerusalém? Não é, pessoal. Jesurum é uma expressão que só vai aparecer 4 vezes na Bíblia. 3 vezes no livro de Deuteronômio e 1 vez no livro de Isaías. E olha só, essa palavra significa povo querido, povo reto, povo íntegro. Então, o Senhor foi rei em Jesurum, foi rei sobre um povo querido, um povo reto, um povo íntegro. Aí você fala assim, Caio, mas esse povo aí tava perdido. Esse povo aí que a gente leu aqui, eles trocaram o Senhor depois, eles fizeram tanta besteira. Poxa vida, agora pensa, e eu e você, quantas vezes nós andamos lá atrás perdidos, a gente estava realmente enganado, a gente estava abraçado com esse mundo aqui, mas Deus nunca deixou de nos amar, porque Ele sabe que os seus, olha só, tem até a expressão aqui, nossa, a expressão muito, muito forte, que aí sim no versículo 3, na verdade, ama os povos, todos os teus santos estão na tua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Pessoal, Deus tem a gente na palma da mão dele. Isso aqui é maravilhoso, tá? Porque o Senhor não nos deixa sair correndo livremente, à vontade, para a gente se perder. Pelo contrário, Ele é um Pai amoroso que Ele mostra o caminho. Ele nos guia, nos disciplina. Os seus nunca serão perdidos. Pelo contrário, são muito bem guiados por Ele. Às vezes, pelo nosso orgulho soberbo que às vezes sobe, a gente quer fazer pela força do nosso braço. É aquela criança que fala, eu consigo, eu já sei, eu entendo, mas que na verdade não entende nada, não vê nada, e aí vai lá, trupica, cai, fica machucado, e aí corre de novo pro pai, e pede perdão, e ouve o pai. Isso é fundamental a gente entender. Deus nunca olhou para nós e falou assim, nossa, é um povo péssimo, é um povo isso, é um povo aquilo, e não sei o que, não. Os seus, aqueles que realmente o buscam de todo o coração, são falhos e pecadores aqui na terra. Mas Ele nos preparou para uma eternidade onde Ele vai lavar. Sabe o que é lavar?
é tirar todo o pecado do seu coração, do meu coração, e ele vai preencher, mas por completo, com a presença dele. 100%. Hoje aqui na Terra, nós ainda temos o pecado aqui, onde ele fica batendo, ele fica forçando, ele quer dominar a gente, mas como está escrito lá em Gênesis, fala que nós devemos dominar o pecado, porque senão ele vai dominar a gente. Mas ele deixa muito claro aqui, pessoal, que a presença dele para o seu povo, o povo querido, o povo íntegro, está aqui hoje através do Espírito Santo de Deus, e ele não nos deixa órfãos, assim como Jesus afirma lá no livro de João. Vamos entender essas bênçãos para a gente fortalecer ainda mais. Olha só, a tribo de Rúben, a gente pode ligar com a preservação da vida. João capítulo 10, versículo 10. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Uma bênção ali para a tribo de Rúben. A tribo de Judá nós podemos ligar com uma tribo vitoriosa, porque Jesus veio da tribo de Judá. E a gente pode ligar com Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que João escreve que somente o Cordeiro é digno de abrir o livro, e ele venceu. Ele usa essa expressão, o Cordeiro venceu. Você deve ter se lembrado de algum louvor aí que fala isso, né? E venceu o Cordeiro, ele venceu, é vitorioso, e realmente, o nosso Jesus venceu, o nosso Deus venceu, e nós seremos vitoriosos com ele. Isso aqui é maravilhoso, pessoal. A tribo de Levi, a gente pode ligar com João capítulo 14, versículo 6. A tribo de Levi, ela foi incumbida por conta da questão sacerdotal. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele nos guia, ele nos mostra. E aqui cita até o Teutumim e o Urim, aquilo que os sacerdotes utilizavam para descobrir a vontade de Deus. Mas Jesus é a vontade plena, Jesus é o próprio Deus. Devemos buscá-lo, seguir o seu caminho, a sua palavra e receber a vida dele, que é ele mesmo, tá bom? Olha só, nós temos também a tribo, é interessante aqui, a tribo de Benjamim, olha só, que nós podemos entender como uma habitação segura, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham até mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, quando a gente tem uma habitação segura, realmente, a gente pode descansar, a gente pode ficar em paz. É uma bênção realmente que a gente chega na nossa casa, a gente fala assim, nossa, o meu Deus está comigo. O mundo pode estar se autodestruindo aí, mas o meu Deus está morando aqui comigo, está nos meus negócios, eu sou seguro com o meu Deus. Isso aqui é maravilhoso entender, tá bom? Ali ele fala de José, ali sobre as tribos de Manassés, a tribo de Efraim, e ele fala algo sobre realmente o sustento, a prosperidade, entre aspas, ali das terras. Então isso aqui é muito interessante, do fruto da terra. A gente pode ligar com João capítulo 6, versículo 35, onde Jesus fala que ele é o pão da vida. Todo o sustento que nós temos, esse prazer é no pão da vida. E o pão simboliza realmente aquilo, a gente acorda como aquele pãozinho, né? Mas quando Jesus se chama de pão da vida, é que nós somos sustentados pela palavra dele, por ele. Quando ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é pão para nós. Então é isso que a gente precisa entender, pessoal, tá bom? O outro detalhe é ali no versículo 18, a tribo de Zebulon e Issacar. Olha só, ele fala sobre tesouros, realmente uma prosperidade ali. E ali a gente pode ligar com Mateus capítulo 6, versículo 20, onde Jesus nos ensina a não juntar tesouros aqui na terra, mas juntar tesouros no céu, porque o próprio Deus é o nosso tesouro. E aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Que o seu tesouro seja a palavra do Senhor, tá bom? Nós vemos também ali a tribo de Gade, no versículo 20, ligamos com Mateus capítulo 5, versículo 6, onde ele fala, né, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Ou seja, Gade ali que se envolve com a justiça, com a fidelidade ao Senhor, ser justo. Poxa vida, essa tribo vai ser farta. Que você busque aí a justiça na sua família, na sua casa, nos seus negócios, para você ser farto. E farto do quê? Da presença de Deus, tá bom? Dan fala sobre ser um leãozinho que envolve poder, lá em Lucas 10, 19, Jesus disse, e dou-lhes poder. Naftali fala ali sobre a benevolência, a bênção de Deus, ou seja, a satisfação do Senhor, a minha graça te basta. Ali fala sobre a tribo de Asser, João capítulo 15, versículo 11, alegria e prosperidade, alegria plena no Senhor. Pessoal, é tanta bênção que você pode meditar em cada um desses textos. Mas não se esqueça, busque o Deus das bênçãos. Ele é o Senhor, nosso Deus.
Um grande abraço, Deus abençoe.